O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste 27º domingo do tempo comum, a liturgia continua uma série de pensamento, uma série de reflexões que vem desde o domingo retrasado. Jesus, contando as parábolas sobre a vinha, comparando sempre o reino de Deus com esta vinha do Senhor. Hoje nós escutamos essa liturgia toda, essa belíssima leitura, na primeira leitura do profeta Isaías, mostrando uma verdadeira história de amor. O cântico da vinha. Este amigo que possuía um terreno fértil, construiu lá uma vinha, esperava coisas boas dessa vinha, cuidou da vinha, cercou a vinha, teve todos os cuidados, todo o carinho com essa sua produção, esperava coisas boas, em proporção ao cuidado que ele deu à vinha, mas infelizmente a vinha só produziu frutos ruins. Essa é a história da salvação. É a história do amor de Deus para com a humanidade. Depois Jesus ele faz também uma reminiscência disso na sua parábola. Deus criou a humanidade perfeita, sem pecado nenhum. Cuidou da humanidade, cuida da humanidade, cerca a humanidade de carinho, de proteção, de misericórdia. Ele cuida da terra, ele dá os nutrientes para a terra, para a humanidade. Mas infelizmente a humanidade é ingrata. Nós somos ainda ingratos a Deus. Deus criou Adão e Eva, eles pecaram. Enviou patriarcas e não escutaram os patriarcas. Lembrem de Sodoma e Gomorra. Foram destruídas por causa da infidelidade, do pecado. Enviou reis, juízes. Enviou os profetas, muitos profetas. É disso que Jesus está falando aqui, Jesus vai falando que o dono da vinha vai enviando pessoas para cuidar daquela vinha, e aqueles que arrendaram os vinhateiros matam essas pessoas. É o que aconteceu. Deus foi enviando pessoas ungidas, pessoas que transmitissem a sua palavra, vivessem a sua palavra, ensinassem a sua palavra para o povo, e o povo não quis saber de escutar essa sua palavra. Então o povo matou os profetas, exilou os profetas,
O povo foi infiel, foi idólatra, tanto que muitas vezes o povo de Israel na Sagrada Escritura é comparado a uma prostituta, que sabe que Deus é o seu verdadeiro amor, mas se vende para outros amores, para o pecado, para a idolatria, para o dinheiro, para outros reinos, e dá as costas a Deus. Então Jesus e a primeira leitura também citam justamente isso, essa história de amor de Deus para conosco, mas que muitas vezes é um amor que não é correspondido, é um amor que nós somos ingratos, não retribuímos. Deus não precisa que nós retribuamos o seu amor, Ele não precisa, Ele é Deus, mas é bom para nós, é necessário e é injusto para com Deus, este Deus que nos ama tanto, este Deus que nos cerca de carinho e proteção, este Deus que cuida de nós, nos protege. Vejam no Salmo, na primeira leitura, Deus fala através do profeta Isaías: o que eu vou fazer agora com a minha vinha então? Vou retirar a sua cerca, já que não tenho frutos bons, que a vinha seja destruída. E depois, o Salmo também diz, por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? Para que o javali da mata virgem a devaste, para que os animais do descampado nela pastem? Essa é a dor que a humanidade, que nós deveríamos sentir, todas as vezes que nós somos ingratos e infiéis a Deus. Todas as vezes que nós não entramos nesse caminho profundo de conversão e de arrependimento que a liturgia da semana passada pediu a cada um de nós. E aí Jesus, Ele dá esse ultimato aos sábios daquele tempo, aos mestres da lei, aos anciãos do povo, que se achavam o máximo, se achavam os melhores, achavam que já estavam salvos, porque eles eram o povo escolhido, eles eram os depositários dessa vinha, dessa promessa, mas foram infiéis e mataram o filho do dono. É sobre eles que Jesus está contando no finalzinho da parábola. O dono da vinha: bom, vou enviar meu filho então. Se não respeitaram os outros, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. Mas os vinhateiros mataram também o filho. Jesus está falando dele mesmo. E os sumos sacerdotes, os anciãos, não perceberam que era deles, Eles se achavam os bons, os heróis injustiçados da época. Se achavam os melhores, porque conheciam toda a lei de Deus, porque conheciam os ritos, se achavam puros. Mas Jesus aponta a infidelidade desses homens e aponta também a nossa infidelidade. Para eles, a vinha vos será tirada e será dada a um povo novo, que vai produzir bons frutos. E nós somos esse povo. Nós recebemos essa promessa. A igreja é a nova vinha do Senhor. A igreja é o novo povo de Deus. E se esse primeiro povo de Deus foi infiel, idólatra, se assassinou o Filho de Deus na cruz, se não escutaram a sua palavra, se rejeitaram essa pedra, como ele mesmo diz, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Hoje nós recebemos essa promessa. Nós somos os ramos que são enxertados agora nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Através do sangue do Filho de Deus derramado, nós recebemos essa promessa, esse sangue da nova e eterna aliança, que nos é derramado aqui neste altar hoje, todos os dias na nossa missa. Só que também nós precisamos apontar em nós essas infidelidades. Como os sumos sacerdotes e como os anciãos do povo, nós não podemos achar que nós estamos salvos, porque senão também nós vamos perder o reino de Deus. Também nós ficaremos afastados desta promessa. Não porque Deus vai tirar de nós essa vinha, porque isso já não é mais possível, porque Ele renovou essa aliança eternamente, mas porque é perigoso nós, pelas nossas más escolhas, pelas nossas infidelidades, idolatrias, pela nossa prostituição na fé, na moral, nas nossas atitudes diárias,
Por causa das nossas más ações, nós podemos ficar fora da vinha do Senhor. É uma escolha que às vezes nós fazemos, né? Às vezes nós mesmos escolhemos, né, nos cortar da videira verdadeira. Esquecemos que é só enxertados em Jesus Cristo, na árvore da vida, que nós temos vida de verdade. É uma coisa da qual nós não podemos nos esquecer. E uma coisa da qual nós não podemos nunca nos afastar. É só em Jesus que nós podemos matar a nossa sede. Ontem, com o apostolado da oração, nós refletimos este texto do Evangelho. Quem tem sede, venha a mim e beba. E assim vai encontrar uma fonte de água viva. Às vezes nós erramos profundamente, achando que são em outras árvores, são em outras vinhas, em outros campos, que nós vamos encontrar vida. E é mentira. Se alguém te oferecer isso, se afasta dessa pessoa, sem dó nem piedade. Porque você não pode se afastar de Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Não importa o que os outros me ofereçam, por melhor que seja, por mais feliz que isso talvez me faça, eu não posso me afastar de Deus. Eu tenho que reconhecer que é em Jesus que nós podemos dar bons frutos. E aqui também uma pergunta importante para nós, que cada um de nós, precisamos fazer para a nossa consciência, para o nosso coração. Que tipo de fruto que eu estou produzindo, estando enxertado em Jesus? Precisa ser um fruto bom. Não pode ser um fruto amargo. Não pode ser um fruto ruim, podre, porque Jesus não é assim. Jesus é cheio de vida, cheio de santidade. E aí vocês podem me perguntar, mas padre, que frutos eu tenho que produzir? Aí São Paulo responde para nós no 8º versículo da 2ª leitura. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Ou seja, com as coisas santas de Deus. É a única coisa com a qual nós devemos nos preocupar. Claro que existem preocupações na nossa vida, mas se nós estamos verdadeiramente enxertados em Jesus, próximos dele, se nós sabemos que nós fazemos parte dessa vinha e ele cuida de nós com todo carinho e proteção, nós passaremos por tudo isso, por qualquer dificuldade, porque nós estaremos ocupados com as coisas de Deus, coisas justas, puras, verdadeiras, santas, com as virtudes da vida, uma vida virtuosa de verdade, né? Uma vida longe do pecado, uma vida longe do erro. Peçamos então hoje a Jesus que este seu sangue derramado por nós, que o seu corpo imolado na cruz, sejam para nós verdadeiro alimento, sejam para nós seiva forte, verdadeira, cheia de vida. Deus nos ajude.